Seminário no Ar, um estudo bíblico sobre o tema A Religião Verdadeira, aula número 36. A religião verdadeira inclui ardor missionário. É preciso focalizar também os resultados e consequências da religião verdadeira. Nós falamos anteriormente em que há um julgamento de Deus sobre a religião não verdadeira. Mas é preciso focalizar que nós podemos ter aqui entre nós, na terra, nesta vida, subsídios para nos reposicionarmos. Você não estará jamais seguindo um caminho inconveniente, talvez até errado, sem querer. Você só segue um caminho deste se quiser não enxergar. Porque se você não consegue enxergar, Deus lhe dá graça, dá direção. Deus lhe dá o apoio de um irmão, de uma irmã que enxerga, pelo menos mais que você, para poder guiar você. Esta é a razão de haver necessidade de líderes entre o povo de Deus. Os líderes recebem de Deus visão espiritual, recebem orientação para guiar, dirigir aqueles que querem. Mas sempre há aqueles que não querem. O pior cego é aquele que não quer ver. Infelizmente, há muitos cegos espirituais que não querem enxergar. Estão construindo edifício de palha, de feno, de madeira. Estão construindo edifício que será queimado. O que significa isto, segundo 1 Coríntios 3? Construir um edifício que vai se queimar é fazer uma obra de aparências. É alguém trabalhar e trabalhar e trabalhar, se esforçando em vão, trabalhando inutilmente, como em Filipenses 2, 15 e 16. Mas, depois de muitos anos de trabalho, você vai ver o resultado da sua obra. Você conseguiu organizar uma igreja, você conseguiu estabelecer uma congregação, você promoveu tantas reuniões, você organizou um coral, você organizou isto e aquilo. Tudo tem o seu valor no seu respectivo lugar. Mas se você não ganhou almas, se não edificou almas, tudo que você fez vai ficar aqui. A igreja que você organizou, a organização vai ficar aqui. A congregação que você estabeleceu e organizou também fica aqui. O templo que você construiu vai ficar aqui. Os estatutos, as normas, as diretrizes que você estabeleceu, tudo que você fez neste aspecto, em formas, em organizações, tudo isto vai ficar aqui. Mas as almas que você ganhou, as vidas que você edificou, por quem você deu a sua vida, tudo isto que for para a glória, lembrará que você praticou a religião verdadeira. Quando alguém está trabalhando para a organização, para aspectos humanos, para a aparência, isto é construir edifício de palha. Realmente aparece. Um edifício de palha, de madeira, alto, grande, pode ser tão bonito quanto um edifício de material permanente. Mas o fogo mostra a diferença toda. O edifício de madeira vai ser todo queimado de alto a baixo. Deus não quer que a obra que você faz seja queimada no dia do juízo. E o dia do juízo é certo. Quando é que não sabemos, mas que vem o dia do juízo é certo. E Deus, há de queimar para provar tudo aquilo ou o material de que é feito cada edifício. O resultado da sua vida, a obra do seu trabalho vai ser testada pelo fogo do dia do juízo, que já está prestes a vir. Como falamos na aula anterior, lá em Apocalipse, no capítulo 14, Jesus já está para vir com a foice na mão, para cegar a seara da terra que já está madura. O evangelho já está na terra há muito tempo, já tem sido pregado muito. O nome de Deus já tem sido testemunhado entre as nações, de forma que nós já quase podemos dizer que aquele que não conhece a Deus, não conhece porque não quer conhecer. Porque se ele tiver sede, se ele tiver notícia de que existe um Deus que se revela assim e assado, se ele tiver esta informação e tiver sede no seu coração, ele vai procurar. Ele vai procurar a Deus. E quem procura, acha. Desta forma, eu diria
que a seara já está praticamente madura, o dia da cega já está para chegar, Jesus já está voltando e sabemos que breve virá, não sabemos o dia, mas sabemos que breve virá para primeiro arrebatar a igreja e logo depois para cegar a terra, estabelecer o seu juízo contra principalmente as nações organizadas e a religião organizada, contra a qual ele tem uma briga muito forte desde o tempo dos fariseus, desde o tempo dos saduceus, dos sacerdotes que dominavam a religião e eram como uma rolha na garrafa, nem entravam e nem deixavam os outros entrarem. Desde aquele tempo de Caim, que a religião falsa já está presente na humanidade. Religião organizada sempre perseguiu os servos de Deus, perseguiu os profetas, dos quais Jesus lembrou no seu ministério, perseguiu a Jesus. A religião organizada perseguiu a Jesus e aos seus apóstolos. A religião organizada, por causa do interesse, por causa do poder, a religião organizada perseguiu os discípulos dos apóstolos de Jesus. A igreja organizada sempre perseguiu os reformadores em todas as épocas e sempre perseguirá os servos de Deus que querem viver uma religião mais pura e verdadeira, que querem viver uma religião de amor ao próximo, de devoção a Deus, de culto a Deus. Mas aqueles que não estão afinados com objetivos terrenos das organizações religiosas, esses não têm lugar nelas. E aqueles que querem tão somente viver o evangelho puro e verdadeiro continuamente serão perseguidos. Esta é a causa do julgamento da Babilônia, que inclui toda a casca de religião, toda a religiosidade humana cega, que não tem nada a ver com Deus. Mas, enquanto isto, Deus salvará individualmente aquelas pessoas que se entregam a Ele, que praticam a religião verdadeira, que a si mesmas se guardam incontaminadas do mundo e dão a sua vida pelo seu irmão, pelo seu próximo, visitam os órfãos, os famintos, os necessitados, aqueles que praticam a religião verdadeira, prática, religião verdadeira é prática, e a salvação de Deus não é para organizações religiosas, é para pessoas, as quais Ele, Jesus, levará para si, e já está preparando lugares maravilhosos, como em João capítulo 14, na casa de meu Pai há muitas moradas, para pessoas, não para denominações, não para organizações, mas para pessoas. Ele quer que você esteja envolvido em cultuar a Deus, em se santificar individualmente a Deus e em cuidar de seus irmãos, evangelizar, cuidar das pessoas. E aí se encaixa então o nosso tema de hoje, o ardor missionário. Quem conhece a Deus, quem ama a Deus e pratica a religião verdadeira, tem uma verdadeira paixão na sua alma pelas almas dos outros. Ele tem um desejo de levar cada pessoa a conhecer a Jesus. E então não importa a denominação, não importa o templo, não importa o poder, não importa o ibope que a igreja esteja dando, Ele quer salvar as almas, Ele quer levar o evangelho a cada um, Ele quer que cada pessoa seja feita um discípulo de Jesus. Então nós lemos um pouquinho desse ardor missionário no apóstolo Paulo, nos seus planos, que afinal não foram confirmados por Deus quanto à sua execução, mas na sua intenção sim, tanto é que está escrito e registrado na Bíblia. Romanos no capítulo 15, versículos 20 a 24. Veja comigo este texto, se você tem Bíblia. E desta maneira me esforcei por anunciar o evangelho, não onde Cristo já houvera sido nomeado, para não edificar sobre fundamento alheio. Antes, como está escrito, aqueles a quem não foi anunciado o verão, e os que não ouviram o entenderão. Pelo que também muitas vezes tenho sido impedido de ir ter convosco. Mas agora, que não tenho mais demora nestes lugares, e tendo já há muitos anos grande desejo de ir ter convosco, quando partir,
para a Espanha e irei ter convosco, pois espero que de passagem vos verei e que para lá seja encaminhado por vós, depois de ter gozado um pouco da vossa companhia. A Espanha ficava muito distante de onde Paulo estava, dali do Oriente Médio, mas no seu coração havia este zelo missionário, este ardor queimando dentro dele de levar a palavra de Deus para aqueles que ainda não haviam conhecido. Que haja em você este desejo de cumprir a ordem do Senhor, de ir para fazer discípulos. A religião organizada diz, e de convidar as pessoas para vir para o nosso templo. Se nós construímos um templo grande, ele tem que ser cheio. Então, ide e trazei pessoas para encher o nosso templo. O evangelho verdadeiro diz, ide, levai o evangelho lá onde as pessoas estão. A religião organizada diz, vinde trazer as pessoas para encher o templo. A religião verdadeira diz, ide visitar as pessoas lá onde elas estão, nas suas necessidades. O apóstolo Paulo queria ir lá na Espanha. Ele não queria chamar os espanhóis a ele, ele queria ir lá na Espanha para pregar lá o evangelho, já que por ali onde ele havia estado, o evangelho já estava sendo pregado, e isto era o bastante. Se muitas ou poucas pessoas queriam saber do evangelho, era com Deus, mas que o evangelho estava ali sendo pregado, era um fato e bastava isto. Mais adiante ele ainda diz, em Romanos 15, versículos 29, eu sei que indo ter convosco, chegarei com a plenitude da bênção do evangelho de Cristo. Eu quero ir e levar o evangelho, e vou com alegria, com gozo, com o coração palpitando. Eu vou com a plenitude do Espírito de Deus. Vou sim com meu rosto marcado por pedradas, vou com meus braços afetados pelos castigos e surras que eu levei por causa do evangelho. Eu vou com meu corpo enfraquecido, mas eu vou com a alma alegre, eu vou com o Espírito de Deus. Sei que quando eu for ter convosco, irei com a plenitude da bênção de Deus. Isto para nós é um exemplo. O apóstolo Paulo tipifica o ardor missionário que deve estar no coração de cada um de nós. O desejo de que cada pessoa que ainda não conhece a Deus venha para conhecê-lo. Eu peço a Deus que me dê desse ardor, desse desejo, desta sede espiritual pelas almas, que eu queira aproveitar cada minuto da minha vida em levar a palavra de Deus a outros, em levar o amor de Deus a outros, em visitar os outros, em levar, não convidar para trazer. Eu seria muito egoísta se convidasse as pessoas para a minha igreja. Eu quisesse que todos viessem às reuniões da minha igreja para fazer a minha igreja ser grande, porque afinal de contas o grande seria eu. Não, eu quero que Deus me use para ir, para levar. Eu quero que você também esteja engajado neste propósito. Deus use a você para ir e levar o evangelho aonde precisar. Isto é a religião verdadeira. Que Deus continue a falar a você, ao seu coração, neste diapasão, falando sobre a religião verdadeira, sobre o ir, sobre o ardor missionário. Se desprenda, meu irmão, e vá, em nome de Jesus, vá visitar, atender aqueles que precisam. Isto é a religião verdadeira. Amém.